Quando a nave de Adrian Keller deixou o abraço frio de Helion, o espaço parecia um manto vazio. Não houve aplausos, nem bandeiras. Apenas o som constante dos mecanismos e o leve estalar do casco, que o lembravam de um coração insistente batendo no escuro. Ele programou o curso sem pedir a bênção de ninguém. Não a teria recebido. Naqueles dias, as decisões finais pertenciam aos que tomavam o que sobrava pela força, e a diplomacia era vista como um luxo para os mortos. Adrian sabia disso. Sabia também que cada passo em direção a Eidar o tornava mais próximo daquilo que para muitos era um ato de traição. Mas para ele, traição era apenas um rótulo colocado pelo medo. Nos primeiros dias, o espaço devolveu apenas ecos. Mensagens pré-gravadas, relatórios de perdas, listas de nomes, um inventário infinito de ausência. Adrian leu tudo, como quem folheia as páginas de um livro proibido, procurando entender a sequência de erros que levou ao presente. Em uma dessas gravações, ouviu uma mulher chorar pelo nome de uma filha desaparecida. Suas palavras simples se tornaram um refrão nas noites longas da nave. Eles levaram tudo, eles levaram ela. A raiva, ele sabia, era compreensível. Mas a raiva não constrói a paz. E era a paz que ele buscava, ou pelo menos a possibilidade de que essa palavra pudesse existir novamente em algum vocabulário galáctico. Os encontros com destroços eram constantes. Esqueletos de satélites, cápsulas com sinais de vida fracos. Adrian interceptou 4 desses sinais. Cada vez encontrou sobreviventes que o olhavam com desprezo ou esperança, dependendo do humor do dia. Ele ofereceu água, peças de reposição e palavras. Recebeu de volta olhares que pesavam como metais desconhecidos. Na 6ª noite após sua partida, algo mudou. A tela de navegação, que até então mostrava apenas estrelas indiferentes, pulsou com um padrão que não estava em nenhum banco de dados humano. Uma sequência filamentosa de luz que lembrava escrita. Não letras, não símbolos, mas ritmos. Adrian pausou sua leitura. Havia algo ali que não podia ser traduzido pela lógica fria. Era quase música, uma mensagem sem palavras que exigia ser sentida antes de ser entendida. Ele ativou os tradutores antigos, aqueles que copiara de bibliotecas esquecidas. Mergulhou em cursos de línguas alienígenas, como quem mergulha em rios profundos, sem garantia de encontrar a superfície. Por horas, o sinal devolveu apenas silêncio. Então, o padrão voltou, desta vez com uma variação. Era curto, intenso, como se quisesse ser percebido, não compreendido. Adrian gravou, replicou, decodificou por tentativas. A mensagem final, quando traduzida por fragmentos, trouxe uma única palavra, não em sua língua nem na dos arquivos. Uma palavra Shor, que na melhor aproximação humana significava convite, ou talvez armadilha. As duas traduções coexistiam, dependendo de quem as olhava. Ele riu sozinho por um segundo, da ironia de tudo. A humanidade que havia tentado civilizar outros mundos agora recebia um sinal que poderia ser uma recepção ou uma sentença. O percurso até Eidar não era curto. Havia zonas de nebulosa, anomalias gravitacionais, campos de detritos onde os sensores se perdiam. Adrian havia programado rotas que passavam despercebidas por corredores esquecidos, onde o ruído das grandes frotas não persistia. Era ali, nas brechas do cosmos, que se escondiam os segredos. Nas noites, que eram apenas ciclos programados no relógio da nave, ele escrevia cartas que nunca enviaria. Palavras destinadas a pessoas que talvez não existissem mais. Pais, amigos, um rosto que vira apenas uma vez. Às vezes, abria o arquivo de sua infância e tocava recordações. O cheiro metálico do ar, recirculado de Helion, um riso abafado em corredores de metal, um professor que lhe dissera que a diplomacia era um ato de cura.
essas memórias lhe davam força, e outras vezes, peso. Havia algo mais, no entanto. Visões que vinham nos poucos momentos em que ele permitia à mente vagar. Imagens súbitas de paisagens que não pertenciam à terra. Prados de um brilho azulado, cidades que respiravam como organismos vivos, mãos longas que teciam símbolos no ar. Não eram sonhos comuns, eram memórias emprestadas. Adrian as guardava em segredo, como quem oculta uma ferida. Quando se aproximou da fronteira de Eidar, os sensores detectaram um tipo de radiação que ele nunca vira antes. O padrão lembrava leituras de antigas rochas bioluminescentes, mas era mais complexo, uma espécie de assinatura bioquímica que os Shor usavam para marcar territórios sagrados. Era tão antigo quanto a própria lenda que os humanos contavam sobre o planeta, que Eidar não era apenas um local geográfico, mas uma presença que respondia. A excitação de encontrar algo novo foi substituída pelo peso da responsabilidade. Adrian sabia que cada passo seu ali poderia desencadear reações. Estava ciente de que a história da Terra, como fora contada, continha capítulos que ele ainda não conhecia. Havia documentos censurados, arquivos selados, relatos de expedições que retornaram mudas ou simplesmente não retornaram. Cada um desses registros formava um mosaico, mas os detalhes mais importantes pareciam estar faltando. Na véspera de cruzar a última zona de bloqueio, ele gravou outra mensagem para Helion. Sua voz estava calma, mais do que quando partira, mas uma sombra perpassava suas palavras. A mensagem tinha menos de 2 linhas. Se eu sumir, procurem a palavra que eu deixei, não como chave, mas como livro. Acá. Depois, desligou os canais públicos. Não queria que seus medos se tornassem rumor, ou que sua presença fosse usada para alimentar a fúria daqueles que desejavam vingança. O primeiro contato direto aconteceu de madrugada, quando as estrelas se alinhavam como velas apagadas. Um campo de transmissão, um tecido de ondas eletromagnéticas e biofrequências envolveu a nave. Não havia um chamado hostil. Pelo contrário, era tão delicado quanto o toque de um adeus. As luzes da sala de comando oscilaram. O ar pareceu vibrar com a presença de algo que era ao mesmo tempo biológico e tecnológico. Então, uma voz se formou. Não um som mecânico, não uma gravação. Algo que emergiu diretamente nas estruturas sonoras da nave e se adaptou. A voz não era masculina nem feminina. Era a tradução perfeita de uma língua que existia além da forma. No começo, foram apenas imagens projetadas nos visores. Mãos que se aproximavam, gestos de oferta, padrões que lembravam flores. A tradução humana converteu aquelas imagens em palavras. Adrian Keller de Helion. Você viaja sozinho. Você carrega lembranças que não são suas. Você busca nomear o que foi quebrado. Venha. Era simples, direto. E havia sob a superfície um tom que soava quase como curiosidade. Adrian sentiu pela primeira vez desde sua partida o peso do que carregava. Não apenas a responsabilidade por uma espécie inteira, mas um segredo que eles pareciam ter percebido antes mesmo que ele o pronunciasse. A recuperação de memórias que não eram suas já não era apenas uma condição estranha. Poderia ser a chave para entender por que, durante séculos, a guerra persistira. Ele respondeu sem hesitar. Eu venho em nome da Terra. Peço uma audiência. Não desejo combate. Apenas perguntar. A voz, quando voltou, foi mais lenta, como se cada palavra fosse colocada com cuidado sobre uma superfície sensível. Eidar é lugar de memória. Aqui se guarda aquilo que o universo não esquece, mas a memória pode ferir ou curar. A decisão de aceitar um visitante pertence ao conselho. Aguarde. A espera foi mais do que apenas tempo. Foi uma pausa que alongou o corpo do universo. Adrian teve a sensação estranha e íntima
de que Eidar observava não apenas a sua nave, mas os pequenos movimentos do que restava de sua alma. Horas se passaram assim. O que parecia ser apenas vigilância, logo se transformou em pequenas sondagens. Impulsos bioquímicos percorriam as paredes da cabine, e imagens vinham e iam. Com a voz Shor confirmando que Eidar era um reservatório de memória, aquelas imagens começaram a tomar forma. Fragmentos de rostos, mapas, sons que o faziam lembrar-se do toque de mãos que nunca tocara. O que Adrian fará a seguir? O que são essas memórias e que segredos elas escondem sobre a guerra entre humanos e Shor? Vamos descobrir juntos na próxima parte desta jornada. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo. Até lá!